Quando eu fazia faculdade de Direito e já era auxiliar de laboratório, lá no último ano da faculdade de Direito, tinha uma matéria de Direito Tributário, último ano, último semestre. Um professor, excelente professor de Direito Tributário que nós tivemos, numa prova, valia 10, tal, prova P2, mandou todo mundo arrancar uma folha de trabalho, uma folha de caderno, e todo mundo já tinha estudado para a matéria, né, para a sequência das matérias, o índice do livro, tá. Todo mundo se preparou para a prova, ele mandou arrancar uma folha de caderno e pediu escrever, escrevam aí, o que é o direito? Todo mundo ficou louco, virou um bufufu na sala de aula. O que é o direito? Cada um vai escrever o que é a ciência do direito. E cada um depois vai trocar a prova aleatoriamente com cada aluno, e cada aluno vai corrigir a prova do outro e comentar a prova do outro, o que ele mencionou sobre direito. Enfim, foi uma maior bafafá. Por quê? Lá no final, a gente fala o que eu vou escrever sobre a ciência do direito. Olhem só, o que é o direito e o que eu vou escrever sobre a ciência do direito. E o que isso tem a ver com os conceitos de agroquimiologia que a gente vai falar hoje? Vejam bem o que eu vou falar. E os conceitos gerais. Esse, logicamente, é para a gente fazer uma revisão do conceito de agroquimiologia. Isso aqui, pô, todo mundo conhece e tal, já sabe, né? A visão hexadimensional. Fixem bem a imagem dessas pessoas na mente de vocês e vamos para frente. Lá no início do livro lá eu coloco precedentes históricos, agroquimiologia, fundamentos e conceito inicial. Eu estava falando em faculdade agora há pouco, todo mundo sabe, principalmente na área do direito, eu acho que na área de economia também, quem fez curso de economia, alguma coisa assim, como curso técnico, metodologia científica foi bem superficial, nas aulas de TBL, né, técnicas básicas laboratoriais, a gente tinha aula de metodologia científica, mas em direito metodologia científica era meio que chato. Só depois lá pelo último ano que eu fui entender que metodologia científica era essencial para os meus estudos, não só na área jurídica, como na área química e assim por diante. Simbora! Lá pelas tantas do nosso livro, eu falei, né, de metodologia, já eu vou explicar melhor isso daí. Depois lá no final a gente faz um conceito inicial, depois faz o conceito e a revisão dos conceitos. Mas voltando, em metodologia, aí tem a classificação das ciências. Então todo mundo fica perguntando aí o que é agroquimiologia. Lembra que eu estava falando da aula de direito? Falou o que é direito, muita gente escreveu, eu corrigi a prova de um colega meu que não tinha nada a ver com o que ele escreveu. A minha eu escrevi, modestamente escrevi, até bem, lembrei bem. Vamos ver quem é químico aí, por exemplo. O que é química? O que é a ciência da química? Química é a ciência que estuda a matéria, as suas transformações. Como é que você vai falar o conceito de química? Como é que você vai falar, como é que você vai falar o conceito de direito? Resumidamente, em 4 ou 5 linhas, vamos supor, dependendo do autor, Octave Livenspiel, Skug, em química. O que é a ciência da química? Química é a ciência que eu estudo, e assim por diante. Falando nisso, então, e eu falei em metodologia, e a gente falando em agroquimiologia, e aí vem uma motivação para vocês, então a gente tem a classificação das ciências, né? Ciências formais, factuais. Dentro das formais tem a lógica e a matemática. Dentro das ciências factuais, veja bem, fato, vem as naturais, as ciências naturais, física, química, biologia, outras, a gente vai falar agora. Ciências sociais, aqui entra direito, né, que eu falei, entra economia, esse é política, né, psicologia, sociologia, etc. e tal. Esse diagrama é de Lakatos e Marconi, que é livro de metodologia científica, quando eu estudava era uma matéria chatinha pra caramba, mas depois eu fui entender, muita gente foi entender a necessidade de ter que estudar melhor metodologia científica. Método. Quem lembra daquele meme do Facebook lá com a foto do Einstein? Quem não tem método é um Zé Ruela. Lembram? Nada a ver, né? Mas era mais ou menos assim. Tá. Dentro dessa metodologia científica, e falando em metodologia científica,
adentrando ao conceito de agroquimiologia, vocês podem ver aqui que tem as equações, dentro do nosso livro tem as equações. Aliás, já temos um pré-dashboard para a viabilidade de um agroquímico, seja qual tipo for. É complicado, Gil? Calma que a gente vai falar. Aqui é uma equação de viabilidade econômica, aqui é uma equação de viabilidade química, econômica, facinho, viabilidade legal. O livro explica certinho, tem cálculo, tem fórmula, foi baseada em Excel e Visual Basic, está formando um dashboard. Aqui tem a equação geral, acho que o pessoal do grupo, o pessoal dos outros canais aí lembram dessa equação aqui, que a gente está bem adiantado nela, mas a gente não vai falar disso. Tem a sigma agroquimiológica, que é uma somatória, né, uma iteração matemática, para chegar em todas essas equações e provar cientificamente através da metodologia científica, tá? Beleza. O que isso tem a ver com o conceito que a gente vai falar agora de agroquimiologia? Tá, lá a certa altura, bom, eu faço a revisão dos conceitos, eu quero só explicar para vocês o conceito de agroquimiologia, então eu coloco lá no início, eu coloco com relação ao significado, né, e com relação àquela classificação que vocês viram agora há pouco, né, classificação das ciências, né, factuais, naturais, a subdivisão das ciências. A agroquimiologia, o nosso conceito de agroquimiologia, já aprovado, obviamente, já... vamos dizer assim, tanto que já estamos na Biblioteca Nacional, ISBN, patenteado, registrado, tá. Qual o conceito de agroquimiologia científico? Agroquimiologia, ciência factual que compreende englobando de forma multidisciplinar as ciências naturais e sociais, é o campo de estudo dos agroquímicos, sua origem fabril, desde as necessidades advindas da agronomia, em conjunto com a pesquisa química, a fim de produzir formulações agrícolas eficazes, de acordo com a legislação vigente, através de estudos com o direito, óbvio, no intuito de fomentar a produção mundial de alimentos balizados pela ecologia, sustentabilidade, economia de recursos naturais e sociais, objetivando a prevenção de danos de quaisquer natureza através de técnicas interligadas segundo as regras de cada ramo das ciências acima delineadas. Lembram lá atrás da classificação das ciências? Olha, tudo junto e misturado a agroquimiologia, o que virou. Isso aí é um conceito científico, já aprovado cientificamente, já, vamos dizer assim, já atestado cientificamente em nosso livro. Tá, corriqueiramente lá pelas tantas, aqui eu até inseri intencionalmente o número da página, a gente coloca lá, corriqueiramente, pode-se dizer que, com relação às diversas ciências, é comum, até mesmo coloquial, relacionar determinadas ciências resumidamente ao seu objeto de estudo. O que eu quero dizer com isso? O objeto de estudo, você pega a ciência e relaciona ao objeto de estudo. Agronomia, estuda o campo. A química, estuda a matéria. O direito, estuda as leis. Lógico, ninguém, naquela prova que eu falei para vocês, né, muita gente escreveu, o direito estuda as leis. o nosso professor, obviamente, queria um conceito científico, tal qual é o conceito científico de agroquimiologia. Beleza. Economia, estuda a escassez. Para quem tem um pouquinho de conhecimento de ciência econômica, o que é o objeto da economia? É estudar a escassez. Ecologia, estuda o meio ambiente. Finança, estuda o fluxo monetário. Logo, a agroquimiologia estuda o agroquímico, certo? Certo. Coloquialmente. Falamos agora há pouco do conceito científico de agroquimiologia. Tá. Só que esses conceitos, na acepção científica de cada palavra, seriam como eu falo, seriam demasiadamente sintéticos, ou seja, não é tão analítico quanto aquele conceito lá que eu falei lá atrás, o conceito científico de agroquimiologia, que todo mundo me pergunta, então a gente vai revisando esses conceitos, embora já tenha revisão no próprio livro. Tá, todavia esses conceitos, como eu falei, que poderíamos fazer uma acepção científica um pouco mais abreviada. Então poderíamos utilizar as seguintes ferramentas de expressão prévia do conceito de agroquimiologia. Aquele conceito científico, escrito em várias linhas que vocês viram lá, é o conceito científico, é a definição científica da fundação da ciência agroquimiológica. Então nós temos que ter uma expressão prévia, quer dizer, a gente tem o conceito igual direito, que é o objeto de estudo, a expressão prévia
tem que englobar ciência, conceito e objeto de estudo. Dessa forma, o conceito sintético, ou seja, não o analítico, o sintético de agroquimiologia poderia ser descrito da seguinte expressão: agroquimiologia é ciência que estuda os agroquímicos sob a ótica da agronomia, química e direito, no intuito de adequá-los dentro da máxima eficiência econômico-financeiro, com a menor utilização possível de recursos, no sentido de reduzir quaisquer impactos na natureza. Tentem reler isso daqui, essa parte em negrito. Relendo essa parte em negrito, tá, a gente já começa a conceituar, que nem a gente falou. Química, estuda a matéria, beleza. Agroquimiologia estuda... Ô, Gil, mas espera aí, e os biológicos? Entra aqui. Ou o substrato dentro dos biológicos não vai algo químico? Lógico, a gente vai adentrar, vai misturar, a gente vai mudando de fase no nosso joguinho aí. Tá, notar que a ordem, eu coloquei lá, notar que a ordem das ciências e viabilidades descritas na apresentação, lá no livro, a ordem, ou seja, aquela visão hexadimensional é diferente da ordem das equações. E há uma explicação para isso dentro do livro. Por quê? Porque existe uma multi e interdisciplinariedade nela existente, regida pelas suas 3 leis fundamentais. Vamos falar sobre as 3 leis fundamentais do agroquímico? Primeira lei da agroquimiologia. Um agroquímico, para que possa produzir sua máxima eficiência, deve, em sua fórmula, encerrar de modo sustentável, baixo custo de produção, com menos mão de obra, em menos tempo, sistêmica e internamente ativo, ecologicamente viável, com função nutricional e defensiva efetiva ou ao menos indutora de resistência, resultando em maior produtividade agrícola no menor espaço e tempo possível, segundo as leis do homem e da natureza. Essas leis do homem e da natureza fica meio piegas, mas é científico. Estamos falando na primeira lei de agroquimiologia, da agroquimiologia. Segunda lei da agroquimiologia, fixem bem. No processo de criação ou formulação de um agroquímico, envolve sim os biológicos, por causa de seus substratos. As necessidades de sua produção devem levar em conta as viabilidades agronômicas, químicas, econômicas, financeiras, jurídicas, ou seja, tem que se adequar à lei, e ambientais para a consecução do seu feitio e posterior colocação no mercado. Notem a segunda lei. Terceira lei, as 3 leis, ou seja, da visão hexadimensional tem as 3 leis. Terceira lei da agroquimiologia. Um produto para aplicação na agricultura, seja via semente, solo ou folha, deve respeitar a primeira e a segunda leis da agroquimiologia, posto que, de modo diverso, ele deverá ser colocado fora de circulação na agricultura por força da lei, óbvio, a lei vai das regras, que regras? Do regramento jurídico e do regramento do mercado. Por força das leis do meio ambiente, por força do mercado, que eu acabei de falar, e do consumidor, por óbvio, por não respeitar as 6 viabilidades que o regem, quais sejam as agronômicas, químicas, econômicas, financeiras, jurídicas e ambientais. Olha como a gente está mudando de fase e a definição, tal qual a definição de direito e de química, olha como a gente estende. Por quê? Porque a gente, para tentar conceituar a agroquimiologia, o estudo dos agroquímicos, não. Pode falar isso, mas é muito mais que isso. E no livro explica. Falamos das equações, essas são as grades propostas pelo Ministério da Educação, tal, introdução à agroquimiologia. Quem mexe com química lembra? Vamos ver aqui embaixo aqui, ó, TBL, ó, eu falei TBL agora há pouco, prática laboratorial. Essa é uma carga horária proposta. Vamos pegar a fisiologia. O que interessa para um cara que estudou direito fisiologia vegetal? É conceito básico aplicado à agroquimiologia. Ninguém vai ficar estudando botânica lá, pegar a botânica e dissecar com o livro do Lincoln Tais, para quem é agrônomo. Ninguém vai pegar, por exemplo, química básica, conceitos básicos aplicados à agroquimiologia, vai pegar a introdução do Ernest Skug, por exemplo. Então, a gente faz um resumão dentro dessas grades que terão, certo? Beleza, vamos em diante. Gil, tá ficando complicado, né? Óbvio, o que é isso? Tá ficando muito complicado. Vamos lá, de novo, fixar na cabeça as 6 viabilidades. Isso daqui tem um logotipo para isso, que fixa muito bem. Isso daqui é só um desenho, um algoritmo e um desenho aí meio que lúdico para entender a visão hexadimensional e o conceito da agroquimiologia e as 3 leis que o regem. Adiante. Nossa senhora, aí virou anarquia.
todo mundo sabe, eu até pus intencionalmente aqui o Jornal Internacional de Conhecimento, e eu coloquei até intencionalmente isso daqui, educação, fluxo da educação. Olha a quantidade de coisa em termos de fluxo de educação e a interdisciplinaridade que o profissional de hoje tem que ter, o agrônomo tem que ter, o químico tem que ter, o advogado ou o bacharel em direito que quer lidar no ramo do agro vai ter que entender. Ele vai ter que entender um pouco também do processo legislativo, do processo criativo. O pessoal de administração, o pessoal de contabilidade tem que entender, ora, você vai montar um sistema ERP, você vai ter que entender o quê? Você vai ter que entender a receita, você vai ter o bloco K, para quem conhece o bloco K nos sistemas de vocês aí, não tem a receita, não tem uma... Por que coloca isso? Às vezes não precisa saber, mas é bom saber. Quer dizer, aí lá pelas tantas, um autor lá fala, bom, mas isso é um pato. Não voa, não voa bem, não anda bem, né? Lembra aquela velha historinha desse cara aqui? Eu não vou trazer a lume o nome desse cara da revista de conhecimento internacional, mas eu vou trazer outras imagens, aquelas imagens daquelas pessoas que fixamos lá atrás, lá no iniciozinho da nossa demonstração. Porra, mas isso é um pato? Não, não é um pato. Vamos fazer uma engenharia reversa para contradizer que não é um pato. E por que o profissional do futuro tem que saber de tudo isso? Aqui vocês conhecem essas pessoas. Voltando nessas pessoas, quem que é essa pessoa aqui? Muita gente conhece. Esse aqui não precisa nem falar, Nikola Tesla. Ou vocês acham que Nikola Tesla é o controle remoto? Quem já viu eu não vou falar da parte da engenharia e da parte eletrostática, dos estudos da eletricidade que ele fez. Vamos falar de controle remoto, muita gente já lembra dos especiais dele. Esse aqui, alguém já sabe aí, conhece? Leonardo da Vinci. Quer dizer, olha o que ele já fez, os desenhos. É um pato. É um pato, fazia de tudo um pouco, então. Obviamente seria um pato. Santos Dumont. Não vamos pegar o 14 bis ou o Demoiselle, sim. O Demoiselle, sim. Pesquisem o Demoiselle aí. O primeiro aviãozinho mesmo operacional. Esse daqui foi o primeiro voo. Segundo nós, brasileiros e franceses. Foi o primeiro voo, foi com o 14 bis. Mas o Demoiselle foi realmente... O aparelhinho dele chamado Demoiselle foi realmente o avião. A porta corrediça não para hangar, né? Veio dos japoneses. Relógio de pulso, tá aqui. Ou seja, é um pato. Voava um pouquinho, mas inventava as outras coisas. Esse cara nem precisa falar. Aliás, vocês lembram do discurso desse cara? O máximo que ele chegou, o mais próximo que ele chegou de uma faculdade foi naquele discurso. Lógico. Respeitando e em que pesem a personalidade desse cara, ele é louvável e é admirável. Esse aqui todo mundo conhece. Lembra a gravadora dele? Lembra ele tocando rock and roll, a gravadora, onde ele chegou? Richard Branson. Esses dias atrás falaram dele que ele está com um projeto aí de ir ao espaço. Eu acho que vai. Esse daqui acho que muita gente não conhece, bastante gente conhece. Esse cara é piloto, tem pós-graduação em física quântica. E quem que é? Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, é um pato, ou seja, pilota um Boeing 747 do Iron Maiden, pós-graduado em física quântica, toca guitarra pra caramba e tem uma voz espetacular. Que pato maravilhoso que esse cara é. Ou seja, o profissional do futuro, moçada, vai ter que ser ou é pato ou vai ter que ser outra coisa. Então nós vamos ter que definir como um ornitorrinco, talvez. Ou seja, o profissional do futuro aí, moçada, no agro, vai ter que aprender de tudo um pouco, sim. E é para isso que é agroquimiologia, é para isso que vocês vão estudar agroquimiologia e cada vez mais. E de uma maneira intuitiva, e de uma maneira leve, informal e bem, espero que seja bem didática. Hoje era isso que eu ia falar. Esse daqui eu sempre coloco, se meu cálculo estiver correto, não sei o que está acontecendo com esse e-mail aqui. Perguntas, obviamente, está aqui, Gilmax, tem o site pessoal lá que já tem bastante coisa do pato nosso, do nosso pato, beleza? Perguntas, então, é só a gente ir conversando via grupos e vamos tocando em frente. Uma boa tarde para todos e até breve.